I wanna shoot, baby. You packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu tô dando início a uma série de 4 vídeos onde eu respondo 10 perguntas sobre 4 temas diferentes. O primeiro vídeo é sobre quadrinhos, o segundo vai ser sobre games, o terceiro sobre filmes e o quarto e último vídeo eu vou falar com vocês sobre perguntas que os inscritos fizeram pra mim. Nesse primeiro vídeo de quadrinhos eu vou contar com a ajuda da minha namorada. Ela vai ler pra mim as perguntas e eu vou responder pra vocês e vou explicar a minha resposta de cada pergunta. Então, vamos lá. Qual o seu herói favorito? Bom, não é novidade pra ninguém que acompanha o meu canal, mas o meu herói favorito é o Capitão América. Eu gosto muito dele. Foi o primeiro herói que eu tive contato, o primeiro personagem de quadrinho que eu tive contato, assim, da Marvel, da DC. E eu gosto muito também dos filmes, eu acho que os filmes dele são os melhores filmes da Marvel. E é o herói que eu mais gosto. Eu gosto muito do Capitão América. Steve Rogers eu não curto muito quando eles começam a fazer outros Capitães Américas. Eu gosto muito quando é o Steve Rogers. Qual é o seu vilão favorito? Meu vilão favorito também não é novidade pra ninguém. Meu vilão favorito é esse aqui atrás, ó. É o Coringa. Eu gosto pra cacete dele, assim. Eu sou muito fã. Principalmente depois que eu li A Piada Mortal, o clássico escrito pelo Alan Moore. Eu comecei a ter uma espécie de admiração pelo Coringa. Eu acho que ele é muito insano. Eu gosto muito, inclusive, ó, todo mundo que me conhece sabe, eu tenho uma caneta dele, eu tenho caderno. Tudo que envolve o Coringa eu gosto muito. Mas se tivesse que comparar entre o Coringa e o Capitão América, eu ainda prefiro o Capitão América. Qual o seu anti-herói favorito? O meu anti-herói favorito é o Justiceiro. É um dos meus personagens favoritos e em termos de anti-herói, ele é o herói que tem a maior motivação pra mim pra ser malvado, pra matar as pessoas, pra cortar a cabeça fora. Tipo, eu gosto muito da história que envolve o Justiceiro, que envolve máfia, que envolve o rei do crime, que envolve a morte da família dele, como foi, assim, a caveira dele. Eu gosto de tudo que envolve o Justiceiro. Eu sei que agora tá muito na moda do Deadpool. Eu gosto do Deadpool, eu acho, assim, é a Marvel fazendo um herói diferente. Eu tô muito ansioso pro filme, mas o meu anti-herói favorito é o Justiceiro, assim, desde muito tempo. Qual o melhor quadrinho já lido? O melhor quadrinho que eu já li não é um quadrinho da Marvel nem da DC, galera. É um quadrinho Pagando por Sexo, escrito pelo Chester Brown. É um material muito bom mesmo. Ele foi indicado pelo Neil Gaiman. Neil Gaiman já falou várias vezes desse material. Ele conta a história de um cartunista canadense que começa a ter relacionamentos com prostituta, mas não é um cartoon pornográfico. Ele conta um lado da vida das prostitutas, mostrando que elas têm vida. É muito interessante e é o melhor material que eu já tive a oportunidade de ler. Um escritor. O meu roteirista de história em quadrinho favorito é o Frank Miller, que pra mim é um cara assim muito foda. Eu sei que ele é páreo duro com o Alan Moore e tal, mas eu curto muito o Frank Miller pela forma como ele escreve, pela forma como ele demonstra a insanidade. Ele é um cara que escreveu ótimas histórias do Batman, ótimas histórias do Demolidor, que são duas franquias diferentes, além de ter feito Sin City, que pra mim assim é um marco dos quadrinhos. Então o Frank Miller pra mim é um cara assim intocável. Um ilustrador. O meu ilustrador favorito é o Adi Granov. Assim, eu sou muito fã dele. Recentemente eu consegui com o Fabrício Marvel uma história em quadrinho autografada por ele, que é essa aqui, que é Capitão América, Lenda Viva, que é uma das minhas histórias favoritas do Capitão América, que é ilustrada pelo Adi Granov, e o Fabrício Marvel ele conseguiu o autógrafo dele e me descolou essa história em quadrinho. E inclusive ele está fazendo a Lombada da Salvati, então ele é um ilustrador muito renomado, muito reconhecido, e pra mim, na atualidade, ele é o melhor ilustrador. Marvel ou DC? Eu curto mais a Marvel pelo fato de que no Brasil você tem mais material da Marvel. É muito difícil você ser fã da DC Comics no Brasil, dependendo da Panini, entendeu? Não falando mal da Panini, é porque Batman vende, entendeu? Eles só fazem história em quadrinho do Batman. Agora eles estão mudando um pouco, eles lançaram a do Flash, lançaram a da Aquaman, que foram ótimas publicações, assim, materiais sensacionais. E eu espero que eles continuem fazendo isso, mas a minha coleção eu diria que é 70% Marvel e o resto DC, porque é muito difícil ser um colecionador da DC aqui no Brasil. Prefere ler quadrinhos de
super-heróis ou quadrinhos underground? Na atual fase que eu estou passando, eu estou optando por ler quadrinhos underground. Como eu mostrei o Pagando por Sexo, que foi a melhor história em quadrinho que eu já li, é um quadrinho underground. Eu tenho lido muito Robert Crumb, assim, muito mesmo. É um cara que eu, nos últimos anos, tenho admirado muito. É um artista sensacional. E eu tenho dado uma chance, entre aspas, para uma leitura sem ser de herói. Eu até agora há pouco estava lendo essa história em quadrinho aqui, deixa eu pegar. Essa aqui, ó, A Vida de Jonas, que é um material nacional muito bom também, que é um humor negro, conta a história de um personagem alcoólatra. E eu tenho dado mais espaço para essa leitura porque eu diria que eu estou ficando um pouco enjoado da mesmice do super-herói, entendeu? Assim, não que seja ruim, mas é porque eu estou tentando procurar coisas novas. Estou lendo uns quadrinhos mais underground, que envolvam mais de 18, né? Que envolvam uma leitura para maioridade, pelo fato de ter caído na mesmice das histórias em quadrinhos. Melhor saga de super-herói? A melhor saga de super-herói pra mim, e eu creio que pra muitas pessoas, é esta aqui. A Guerra Civil. Eu sou fanzaço dessa saga. Eu tenho o livro, a publicação de luxo da Panini e a publicação da Salvat. E tô encomendando os singles lá dos Estados Unidos, que envolvem toda a saga da Guerra Civil, que pra mim essa saga é um marco da história em quadrinho. Eu também gosto muito dos Supremos, mas Supremos 3 é muito ruim. E a Guerra Civil, assim, com pouco fizeram muito, assim. Eu acho que é muito foda, é um material muito bom. É um material que envolve super-herói contra super-herói, cara. Isso é algo sensacional. Quadrinho da Mônica clássico ou Graphic MSP? Cara, eu sou muito fã do quadrinho da Mônica clássico, formatinho, ilustrado pelo Maurício de Souza. Cara, acho a iniciativa da Graphic MSP muito boa. Acho, assim, cara, muito bom dar oportunidade para artistas brasileiros, para eles demonstrarem a arte dele numa história que, teoricamente, envolva a Turma da Mônica, que é muito conhecida. Eu acho muito bom isso, mas eu sou muito preso ao meu passado de ter lido muito Turma da Mônica. Mas eu tenho minhas Graphics MSP, eu li Penadinho, gostei. A Graphic MSP no Brasil se tornou algo intocável, assim, você não pode falar mal. É óbvio que tem idiotas que falam merda, inventam coisas sobre o que aconteceu do Penadinho, mas assim, eu fico um pouco preocupado com esse fato das Graphic MSP se tornarem intocáveis, mas eu gosto muito dessa iniciativa, eu acho uma iniciativa muito viável e eu curti. Todas as que eu tive a oportunidade de ler e de ver, eu curti bastante. Pergunta bônus. Conhecer o Stan Lee ou o Robert Crumb? O Stan Lee e o Robert Crumb são meus dois ícones favoritos da história em quadrinhos. Assim, eu acho que são dois caras que são deuses supremos. Mas eu preferiria escolher encontrar o Stan Lee pelo fato de eu saber que o Stan Lee é um cara carismático, um cara receptivo, e o Robert Crumb eu saber que é um cara antissocial, é um cara que sofre de síndrome de não gostar de convivência com pessoas, ele foge dos fãs, ele maltrata os fãs. E o Stan Lee não, todo mundo que conhece o Stan Lee fala que o Stan Lee é um cara sensacional, dá atenção, tira foto, dá autógrafo, enfim, conversa. E eu teria e futuramente pretendo conhecer o Stan Lee, eu acho que, assim, ele é um cara que é o pai das histórias em quadrinhos do super-herói, e o Robert Crumb é um pai das histórias em quadrinhos de underground. E são dois caras que eu queria conhecer, mas eu preferiria conhecer o Stan Lee. E então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas 10 perguntinhas que eu respondi pra vocês. O próximo vídeo eu vou trazer 10 perguntas de games, envolvendo todos os games que eu já joguei ao longo da minha vida, os games que marcaram a minha infância. E eu queria agradecer também a minha namorada que participou dessa história em quadrinho, mesmo que lendo e não querendo aparecer no vídeo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma réplica, alguma justificativa, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like para dar aquela força no vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Sério isso. Queria agradecer a todos. Agora fala Graphic MSP. Graphic MSP. Fala 3 vezes rápido. 3 vezes rápido. Não, Graphic MSP, pô. Fala. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão...